Então, a gente inicia a nossa live com o conteúdo dessa semana. Surgiu a seguinte dúvida, a dúvida da Santana, em relação ao exercício 7, item D. É isso, Santana? Consegue me ouvir? Isso, professor, o 27. Ótimo. Então, tá. Então, vamos fazer o seguinte aqui. Qual desses fatoriais aqui, desses 4 fatoriais, é o menor deles? N-2. Vamos desenvolver todos até o N-2. Então, vai ficar N que multiplica N-1, que multiplica N-2 fatorial, menos N-1, N-2 fatorial, sobre N-1, N-2 fatorial, menos N-2 fatorial. Sim, até aqui? Sim. Vou colocar o N-2 fatorial em evidência para poder cortar. Então, na verdade, eu já vou cortar agora. Quando eu corto aqui, sobra 1. 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 Na realidade, olha o que acontece. Eu estou simplificando todos os N-2 fatorial. O que sobra aqui? N vezes N, N ao quadrado menos N, vezes 1 dá o próprio valor, menos. Isso aqui vezes 1 dá isso aqui, com o menos vai ficar menos N mais 1. Sim, ó, menos N mais 1. Aqui embaixo vai ficar N menos 1, menos 1. Ou seja, deu N ao quadrado menos 2N mais 1 sobre N menos 2. Foi até aqui? Foi. Ótimo. Aí, isso aqui é uma sacada. Isso aqui é um produto notável. Isso aqui é a mesma coisa que N menos 1 elevado ao quadrado, dividido por N menos 2. Porque, ó, o quadrado primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Ok, eu entendi. Eu fiz alguma coisa porque deu N sobre N no meu. Sabe o que eu acho que talvez você tenha feito? Será que você não cortou esse N menos 1 com esse N menos 1, alguma coisa assim? Por que eu não posso cortar esse cara com esse cara? Porque tem uma subtração ainda para cá. E tem um número Sim. 1 que está sobrando aqui. Eu teria que ter N-1 em todos os termos para poder Exatamente cortar. isso, minha querida. Exatamente. Você entendeu? Entendi. Ótimo, perfeito. Mais algum? Não, só esse. Não? Castro, seja bem-vindo. Acho que agora temos a Santana, a Lopes e o Castro. Nós fizemos agora o exercício 7, letra D. Na verdade, acho que é o 27, né? Esse professor, o 27. 27, isso. Bora lá, então. O que a gente vai ver nessa semana? A gente começa com um conceito chamado de arranjo. Que a gente fala assim, ó, arranjo é A de NP. O que é um arranjo de NPAP? É um agrupamento de N elementos tomados PAP diferenciados pela ordem. Então, quando eu falo para você o seguinte, arranjo de 8, 3 a 3. Eu tenho 8 pessoas e eu vou escolher 3 pessoas onde a ordem é importante. Então, por exemplo, eu tenho 8 pessoas e eu vou escolher um presidente, um vice e um secretário. Tenho 8 pessoas, dessas 8 eu vou escolher quando eu vou escolher 3. E existe uma fórmula para isso. A de NP é igual a N fatorial sobre N menos P fatorial. Por isso que a gente viu o fatorial nessa semana. Aí você fala assim, vamos esquecer o que eu falei para vocês disso aqui, que arranjam um agrupamento de N elementos tomados PAP, diferenciados pela ordem. Vamos supor que eu não desse essa definição para vocês. Se eu chegasse e falasse para vocês, na semana passada, eu tenho 8 pessoas.
Antônio, Bruno, Carlos, Daniela, Eduarda, Flávia, Giovana e Heitor. Eu tenho 8 pessoas. Eu preciso escolher um presidente, um vice e um secretário. Quantas opções eu tenho para presidente? 8. 8. Vamos supor que eu deixei o Heitor como presidente. Quantas opções eu tenho para vice? 7. 7. Deixei a Eduarda como vice. Quantas opções eu tenho para secretários? 6. Deixei a Daniele para secretário. 8 vezes 7 vezes 6 é 336. Se eu Professor, pensasse... você pode mostrar a fórmula de volta? Já vou mostrar sim. Olha aqui. Arranjo de n elementos tomados P a P. É n fatorial sobre n menos p fatorial. Isso aqui está no livro de vocês, já na sequência de fatorial ali. Na verdade, deixa eu só verificar, estou sem a página aqui. Mas eu acho que é já na sequência, sim. Não, não é. Na sequência é permutação. O que eu coloco aqui? O livro traz permutações simples antes de arranjo. Ótimo, perfeito. Eu inverti a ordem porque eu tenho uma lógica por causa disso. Eu já falo para vocês. A de np é igual a quem? N fatorial sobre n menos p fatorial. No exemplo, eu tenho o quê? 8 pessoas, eu vou escolher 3. Como é que seria isso aqui usando a fórmula? Seriam 8 fatorial sobre 8 menos 3 fatorial. Que é 8 fatorial sobre 8 menos 3, 5 fatorial. Como é que a gente faz isso? Da aula dessa semana, por favor. Bora abrir o microfone aí, povo. 8 fatorial até o 5 fatorial. 8, 7, 6, 5 fatorial sobre 5 fatorial. Aí eu simplifico esse com esse, sobra 8 vezes 7 vezes 6. Ou seja, arranjo de 8, 3 é 336. Agora vamos pensar o seguinte aqui. Usando o conceito de arranjo, eu cheguei em 336 possibilidades. Tá aqui. Usando o princípio fundamental de contagem, eu cheguei nas mesmas 336 possibilidades. Então, bora lá. Camila, Santana, Castro, Vitor, Carlos Eli. O que é mais fácil? É usar a fórmula ou usar o princípio fundamental de contagem? Acho que o princípio é menos uma... A fórmula? Se eu falasse para você, eu tenho 10 pessoas, eu preciso escolher um presidente, vamos pensar um exemplo 2. Tenho 10 pessoas, preciso escolher um presidente, um vice, um secretário e um tesoureiro. Como é que eu faria usando a fórmula? Me ajuda. O que seria aqui? Seria um arranjo de 10 para escolher quantos? 4. 4. Então, pela fórmula seria o quê? Seria 10 fatorial sobre 10 menos 4 fatorial. É isso? Que vai dar o quê aqui? 10 fatorial sobre 6 fatorial. Aí, o que eu faço aqui? 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 fatorial. Sobre 6 fatorial. E daí eu faço o quê aqui? Corto 6 fatorial. Aí vai lá. 7 vezes 8, 56. 56 vezes 9, 504. 504 vezes 10, 5.040. Se eu não pensar na fórmula, eu tenho lá 10 pessoas, preciso escolher 4. Quantas opções eu tenho para o presidente? 10. Vice. 9. 9. Secretário. 8. E tesoureiro. 7. Qual das fórmulas você prefere? Pela fórmula ou pelo princípio de contagem? Pelo princípio. Princípio. Eu, menos uma particularmente, conta. Éder, eu prefiro usar o princípio de contagem. Por quê? Porque a fórmula, existe fórmula para arranjo com repetição, só que não vale a pena. A fórmula, ela te obriga a ter a seguinte situação. Esse cara aqui não pode se repetir nas casas posteriores. Quando eu penso no princípio de contagem, eu posso imaginar que o cara que aparece aqui, em tese, ele poderia aparecer aqui. Eu consigo resolver situações em que há repetição de elementos.
Por exemplo, eu falo para você o seguinte, ó, exemplo clássico das placas. Eu vou lá formar um prefixo de uma placa, com letra, letra, letra. E eu só quero usar vogais. Quantas vogais eu tenho? 5. 5. E eu vou escolher quantas vogais? 3. Quem que pode aparecer aqui? Qualquer uma das 5. E aqui? Qualquer uma das 5 de volta? E aqui? Qualquer uma das 5. Eu tenho 125 formas de resolver isso aqui, não é? Sim. Se eu pensar no arranjo de 5 para escolher 3, eu estou pensando na seguinte situação. Esse cara aqui tem que ser diferente desse cara aqui, que tem que ser diferente desse cara aqui. A fórmula de arranjo, ela limita. O que que ela limita? Os elementos têm que ser o quê? Diferentes. Então, vou tirar daqui e vou olhar diretamente para vocês, para passar uma dica. Para que que existe a fórmula de arranjo? Para nada. Absolutamente nada. Tudo que você faz com o princípio de contagem, tudo que você faz com o princípio fundamental de contagem, ou melhor, tudo que você faz com a fórmula de arranjo, você consegue fazer com o princípio de contagem. Nem tudo que você faz com o princípio, você consegue fazer com a fórmula. Então, a fórmula, ela é, entre aspas, burra. Aí, por que que existe? Porque antigamente diferenciava-se arranjo de permutação. E não se usava esse conceito que a gente utiliza agora de não pensar na fórmula. Ou é um caso, seu pai quando estudou, sua mãe quando estudou, provavelmente eles falavam assim, tem os arranjos e as combinações. Beleza, a gente vai ver combinação na semana que vem. Só que todos os casos de arranjo são possíveis de resolver usando o princípio fundamental de contagem. Absolutamente todos. E por que que a gente tem que guardar a fórmula, então? Porque às vezes aparece isso aqui para você, ó. Arranjo de 8, 3. E ele pede para você calcular isso aqui. O que seria arranjo de 8, 3? Seria 8 fatorial sobre 8 menos 3, 5 fatorial. Aí você vai desenvolver 8, 7, 6, 5 fatorial sobre 5 fatorial. Simplifica 3, 3, 6. Mas eu, particularmente, gosto da seguinte situação. Vamos supor que eu tenho um arranjo de 5, 2, um arranjo de 7, 3. Ou um arranjo de 10, 4. A gente vai fazer sem a fórmula. Presta atenção. Eu tenho 5 pessoas, eu preciso escolher 2, um presidente e um vice. Quantas opções eu tenho para presidente? 5. Quantas opções para vice? 4. 5 vezes 4. 20. Eu tenho 7 pessoas, eu preciso escolher 3. Um presidente, um vice e um secretário. Quantas opções para presidente eu tenho? 7. Para vice? 6. Para secretário? 5. 42, 210. Eu tenho 10 pessoas, eu preciso escolher um presidente, um vice, um secretário e um tesoureiro. São 4 escolhas, não é isso? Quantas opções para presidente? 10. 10. Depois 9, 8, 7. 7 vezes 8, 56. 56 vezes 9, 504. Vezes 10, 5.040. Aí você fala, Éder, quando é que eu vou usar arranjo? Quando aparecer a fórmula. Calcule A de 10, 2. Calcula para mim arranjo de 10, 2, por favor. 90? 90. Deixa eu só fazer o seguinte aqui, que eu pedi para a Ana me mandar as listas de exercícios de vocês. Começa a partir do exercício 41. Vocês estão com o livro aí, por favor? Eu espero. Tô, professor. Ótimo. Vai no exercício 41. Eu não sei que página que ele está. Eu tô sem o livro aqui, só tem uma... 447. Ótimo, obrigado, meu querido. Vai na página 447. Página 447 e olha o exercício 41.
que está escrito ali? Alguém pode ler, por favor? Para ocupar os cargos de presidente e vice-presidente do Grêmio de um colégio, candidataram-se 10 alunos. De quantos modos distintos pode ser feita essa escolha? Só um pouquinho, vou olhar para vocês aqui, porque eu quero o seguinte. Qual a diferença de ser presidente ou ser vice? Faz? Faz. Quem é o nosso presidente? Presidente do Brasil. Jair Messias Bolsonaro. Quem é o vice? General Mourão. Quem manda? O Bolsonaro. Roberto. Eu estou fazendo uma brincadeira, mas vamos imaginar o seguinte. Quem manda é o presidente, quem obedece é o vice. O vice é um das pessoas que se submete ao presidente. Se eu colocasse o general Mourão como presidente e o Jair como vice, a ordem, faz diferença a ordem ou não faz? Faz. Você viu quebrar as pernas de muita gente, inclusive as minhas? Quem é o nosso governador? Ratinho? É Ratinho Júnior. Quem é o vice? Você percebe? Aí tu me quebra, bicho. Aí tu me quebra. Qual é a sacada? A ordem é importante? Agora que eu fui parar para Todas pensar. as situações que a gente está vendo agora, semana passada, quando a gente pensava numa senha, a ordem era importante? Se eu coloco AE e a senha é EA, o computador aceita? Não. Não, ele não aceita. Então vamos voltar lá para o nosso exercício 47. 41, perdão. Me perdoe, 41. Eu tenho o quê? Eu tenho 10 pessoas, 10 ou 8? 10. 10 pessoas, eu preciso escolher um presidente e um vice. A ordem é importante desses dois caras aqui, sim ou não? Sim. Sim. Então, ó, vamos começar a prestar atenção nisso. A ordem é importante. Por que eu falo isso? Porque se eu fizer vamos supor, eu tenho 10 frutas e eu vou fazer uma vitamina com 2 delas para bater no liquidificador. Eu escolhi lá maçã e banana. Se eu bater uma vitamina de maçã e banana, ou banana e maçã, faz diferença a ordem? Não. Então, olha o que acontece. Existem situações em que a ordem não é importante. E existem situações em que a ordem é importante. Todas as situações que a gente viu até agora, inclusive as dessa semana, a ordem é importante. Semana que vem a gente vê situações em que a ordem não é importante. Então, por exemplo, eu tenho 10 pessoas, preciso escolher 2. Um presidente e um vice. Quantas opções eu tenho para presidente? 10. 10. 9. 9. 10 vezes 9. 90. Se eu pensasse na fórmula de arranjo de 10 para escolher 2, seria o quê? 10 fatorial sobre 10 menos 8, 8 fatorial. Isso é 10, 9, 8 fatorial sobre 8 fatorial. Simplifica, 10 vezes 9, 90. Como você vai fazer o exercício? Você pode fazer desse jeito aqui ou pode fazer desse jeito aqui. Eu, particularmente, prefiro fazer desse jeito aqui. Faz para mim o exercício 42. Ou leia para mim o 42, por favor. Já está na sequência. Quer que eu leia, senhor? Por favor, Santana. A senha de acesso de uma rede de computadores é formada por uma sequência de 4 letras distintas, seguida por 2 algarismos distintos. Quantas são as possíveis senhas de acesso? Essa é a letra A. Ótimo, vamos pensar o seguinte aqui. Quantas letras existem no nosso alfabeto? 26? Então, eu tenho 26 letras para escolher 4. E quantos algarismos tem no nosso alfabeto? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 24? 8, 9. Sei lá, por aí. Algarismos são só os numerozinhos, os símbolos que compõem o número. Ou é 0, vamos contar. 0, 1, 2, 3,
4, quem mais? 5, 6, 7, 8 e 9. Os algarismos é de 0 a 9. Então, são 10 algarismos para escolher quantos? Para escolher 2. Se eu pensasse na fórmula, eu faria o seguinte: arranjo de 26 para escolher 4, vezes arranjo de 10 para escolher 2. Se eu não pensasse na fórmula, o que eu faria aqui? Quantas letras tem que ter? 4. Quantos algarismos tem que ter? 2. Então, aqui é a letra. Quantas opções de letra eu tenho aqui para a primeira? 26. Para a segunda, tem que ser diferente. 25. Para a terceira. 24. Para a quarta. 23. Agora, algarismo, de 0 a 9. 10. 9. O que você acha mais fácil? Pensar no princípio aqui ou pensar na fórmula? No princípio. No princípio é mais fácil. Letra B. Qual que é a letra B? Quantas senhas apresentam simultaneamente apenas consoantes e algarismos maiores que 5? Então, olha o que ele quer agora. Aqui ele só quer consoante. E aqui ele só quer algarismos maiores que 5. 6, 7, 8, 9. Me ajuda aqui. Quantas consoantes existem no nosso alfabeto? Se tem 26 letras... Perfeito. Continua. 21. É 21? 21 opções. E aqui? 20. 20. E agora? 19. E agora? 18. Algarismos aqui é de 6 a 9. Quantas opções aqui? 4. Ótimo. E aqui? 3. Muito bem. Daí é só multiplicar. Último. Esse aqui era o 42. Me dá o 43, letras A e letra B. O que está escrito no 43, letra A? Arranjo de quanto? Calcule arranjo de 7, 3. E na letra B? 11, 2. Ótimo. Me diga lá, por favor. Quanto é que é arranjo de 7, 3 a 3? O que eu faço aqui? Eu tenho 7 pessoas e preciso escolher 3. Um presidente, um vice e um secretário. Opções para presidente. 7. Vice. 6. Secretários. 5. 7 vezes 6, 42, vezes 5, 210. Arranjo de 11, 2. Dita para mim, o que eu faço aqui? 10. 11 vezes 10 vezes 9. Ah, só 2. 11 vezes 10. Ótimo, perfeito. Dá quantos aqui? 110. Você precisa lembrar da fórmula, especificamente a fórmula de arranjo. Deixa eu ver onde eu coloquei ela aqui para vocês. Sir, faltou 0. Opa, perdão, desculpa, me perdoe. Foi mal aqui. Fórmula de arranjo. A de NP é N fatorial sobre N menos P fatorial. Mas se aparecer arranjo de 10, de 7 e 3, é pegar o 7 e escolher 3. Presidente, vice e secretário. Não é mais simples? É. Ótimo. Então, tá. Agora a gente vai para o nosso segundo assunto da aula de hoje. Seria a nossa segunda aula da semana. O assunto chama permutação simples. A definição é agrupamento de N elementos tomados N a N. Qual que era a definição de arranjo mesmo? Arranjo, olha aqui. Qual que era? Agrupamento de N elementos tomados o quê? PAP Diferenciados diferentes. pela ordem. Exato. Aqui, agrupamento de N a N, de elementos tomados N a N, diferenciados pela ordem. Aí eu pergunto para você o seguinte. A fórmula. Vamos pensar o seguinte aqui.
eu tenho 5 pessoas e eu pergunto para você o seguinte: de quantas formas eu posso organizar essas 5 pessoas numa fila? Opções para a primeira pessoa da fila. 5. Segunda. Cinco também? Pode aparecer o Vitor na primeira, o Vitor na segunda, e ele na terceira, e ele na quarta, e ele na quinta, simultaneamente? Não, Não, por quê? Porque se o Vitor aparece porque na não tem primeira... cinco eu, né? Ótimo. Então, quantas opções tem para a primeira? 5, 4, 3, 2, 1 e tudo. Como é que eu poderia escrever isso aqui pensando na aula da semana? 5 fatorial. Exato. Posso escrever isso? Então tá. Arranjo de NPAP é n fatorial sobre n menos p fatorial. A permutação é um caso de arranjo. Só que nele eu tenho o quê? O n igual ao p. Então, aonde tem n, aonde tem p, eu vou colocar o quê? N seria arranjo de n tomados n a n, que vai dar n fatorial sobre n menos n fatorial. Arranjo de n a n é n fatorial sobre quanto é que é n menos n? 0 fatorial, que é 1. Que é 1. Ah, é Então, verdade. isso aqui é n Exato. fatorial. Nossa, errando eu acertei. É, mandou bem. Então, isso aqui a gente chama de permutação. P de n é o que? N fatorial. Então, você escreva lá. O que seria permutação de 5? O que é P de 5? P fatorial? P de 5 5. Ah, fatorial. pera, 5 fatorial, 5 fatorial. 5 fatorial. Travou aqui. Que é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Se eu escrevesse lá, o que é P3? Vamos colocar aqui. Vou tirar essa folha, isso aqui está usado. O que seria a permutação de 3 elementos? 3. 3 fatorial. 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6. De quantas formas eu posso organizar uma pilha com 7 livros? Colocá-los um em cima do outro. De quantas formas eu posso organizar 7 livros um em cima do outro? 7 fatorial. 7 fatorial. Agora, e se você não lembrasse, se você não tivesse visto a aula de hoje, como é que você faria isso aqui? Você tem 7 livros. Quem pode ser o primeiro livro? 7, O segundo? 6, O terceiro? 5, 5. 4, 3, 2 e 1. Daria para o princípio fundamental da contagem, né, professor? Isso quer dizer o quê? Arranjo. Permutação simples. Isso aqui é tudo princípio fundamental de contagem. Lembra que eu falei para vocês que aquela primeira aula nossa lá era mega, super importante, que a gente viu semana passada, na semana retrasada, perdão. Por quê? Porque o princípio de contagem vai aparecer muito para vocês, mas muito mesmo. Faz o seguinte, vai lá no exercício 29. 29. Quer que leia, professor? Quero que leia, por favor, o exercício 29. Deixa eu só confirmar aqui. Pode ler. Determina o número de anagramas formados a partir de letra A, lua. Então, vamos pensar o seguinte. O que é um anagrama? Anagrama é uma palavrinha que não necessariamente tem um significado próprio. Então, por exemplo, eu escrevo lá. Lua. De quantas formas eu posso organizar as letras da palavra lua? Quem pode ser a primeira letra? Qualquer uma das 3. A segunda letra? 2. E a terceira? 2. 1. 1. 3 vezes 2? 6. Vezes 1? 6. 6. Você concorda que eu estou permutando as letras da palavra lua? Ela seria uma permutação de 3, que é o quê? 3 fatorial. Mas pergunta, precisa pensar na fórmula? Resposta? Não. Não. Posso pensar no Não. princípio fundamental de contagem.
Faz sentido? Sim. Ótimo. Professor, com essa questão de anagramas, tem algumas questões que ele pede, assim, coloque em ordem alfabética e onde se encaixa tal anagrama. Daí Essas também questões, faz com assim? perdão da palavra, é um saco de fazer. Mas um saco mesmo de fazer. Vamos fazer o seguinte, eu não estou com ele aqui, mas me dá o... A gente vai fazer questões como essa que você falou assim. Me dá... Eu vi uma da FUVEST que era assim, que daí era para colocar em ordem FUVEST. Eu acho que se você for... Deixa eu ver se eu tenho aqui. Para o exercício 39. É assim, senhor, começa com tal letra. É um saco. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer o 39. Quer que leia, senhor? Pode ler. Considere os anagramas da palavra Brasil. Responda, quantos começam por B? Ótimo. Na verdade não é o 39, é o 38, mas vamos fazer o 39 também. Quantos começam por B? Quantas letras tem a palavra Brasil? 5. 6. 6, É né? 6. Não sei mais 1, contar as 2, letras. 3, 4, 5, 6. Quem tem que ser a primeira letra? Que ele falou no item A. B. 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 Então Então tem eu que colocar já descarto o B. Certo até aqui? Quem pode aparecer Sim. aqui? 5 letras. 5. E aqui? 4, 4, 3. 3, 2, 1. Quanto é que dá isso? Multiplica para mim. 120? Ótimo. Letra B. Quantos começam por B e terminam por L? Começa por B, termina por L. L. Então, o B eu já perdi. O L eu já perdi. Quem é que pode aparecer aqui? 4. 4, O R, o A, o S, o I, não é isso? Então, 4 Exato. também. E aqui? 3, 2. 2, 1. Um total de 24, é isso? Vou fazer Isso. uma outra perguntinha aqui. Quantos terminam por L? Quantos terminam por L? 120? 120. Que é o mesmo caso do começado por B, não é isso? Isso. Ótimo. Exato. Na letra C, ele fala assim, ó, eu quero que comece por B ou termine por L. Seria 120 mais 120? Melhora para mim. Quando é ou não soma e quando é E multiplica? Ótimo. Quando é ou, você soma. Começou por B ou terminou por L. Então, aqui eu tenho um total de 100 e quanto? 120. Aqui eu tenho um total de quanto? 120. 120. Mas eu tenho um problema. Você concorda que algumas dessas 120 aqui Vai terminar por L termina também. por L? Isso que eu tava pensando. Tem que tirar as 24. Menos as 24. Porque olha o que eu tenho aqui. Seria o que a gente viu no diagrama de Venn. Ó. Começou por B, começou por L. Quantas começa por B e... Ó, começou por B e terminou por L? 24. 24. Então, das 120 que começam por B, 24 estão aqui. Então, sobram 96. Ou seja, 96 começa por B, mas não termina por L. Correto? Sim. Exato. Porque 24 termina com L. Aqui eu tenho 120 que terminam por L. Então, essa bolinha aqui tem que fechar 120. Eu tenho 24 que estão começando por B e terminando por L, sobram 96 aqui, não é isso? Exato. Isso. Quando eu somo os 120 mais os 120, concorda que esse 24 aqui foi contado no B Duas e foi vezes. contado no L? Sim. Então E teria que seria o tirar ele seguinte, 2 vezes. A união B é A mais B menos A interseção B. Não sei se você já viu essa fórmula. Já. Já. A união é o mesmo esquema do OU. Então, eu vou somar quem está no A, mais quem está no B, e vou tirar quem foi contado 2 vezes. 120 mais 120, 240, menos 24, 216. Ok. Ok? Agora vamos lá. O exercício que você me pediu, Santana, é o 38. Quer que leia, professor?
Quero, por favor. Permutando-se as letras trapos, são formados 720 anagramas. Esses anagramas são colocados em ordem alfabética. Qual é a posição correspondente a pratos? Quantas palavrinhas eu poderia formar com trapos? Eu tenho 6 letras. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Dá um total de 720. 20. Que foi o que ele falou. Quantos começam por A? Quantos começam por... Depois do A vem quem? Vem o... O? Acho que é, Fê. Depois vem quem? Vem o P, O R, R, o S, o T. e o T. Me ajuda. Quantos começam por A? Opções aqui. 5, 5. E aqui? 4, 3, 2, 1, Concorda que aqui 120. tem 120? Sim. Aqui vai dar 120, aqui vai dar 120, aqui vai dar 120, aqui vai dar 120, aqui vai dar 120. Ou seja, se eu colocar elas em ordem crescente, a primeira que vai aparecer vai ser A-O-P-R-S-T. Depois A-O-P-R-T-S. Quer dizer, você vai... Aqui, no dicionário, se eu colocasse essas palavrinhas no dicionário, a primeira que apareceria seria primeiro que começa com A, depois O, depois P, depois R, depois S, depois T. Ou seja, eu conto da palavra 1 até a palavra 120. Concorda até aqui? Concordo. Aqui seria da 121 até a 240, porque já somei 240 palavras aqui, não é? Sim. Aqui seria da 241 até a 360. Isso. 361 a 480, 481 a 600, 601 a 720. Isso. Então, vamos fazer o seguinte aqui. Como é que a gente faz para verificar a posição? E aí é um exercício super chato de fazer, da palavra... A gente sabe que o A e o O já estão livres, todos que começarem com A e com O. Então vamos até o pensar o seguinte. 240 já está... Quem pode aparecer aqui? Vamos começar do zero. Exatamente isso, Santana. Quem pode aparecer aqui? O A, Ou o O. o O. Então, eu tenho duas opções aqui, não é? A Isso. ou O. Se aqui for A ou for O, aqui para ficar, tanto faz a letra que vai aparecer, não é? Sim. Que vai aparecer antes. Então, eu tenho 5 opções aqui. 4, 3, 2, 1. Já deu um total de 240. Só que se aqui começar com o P, Já não são todas. não são todas. Quem que eu posso colocar aqui para garantir que apareça antes do R? O A, Quem mais? o O, O O. o P não dá para repetir. o P E não dá aí pra já é o repetir. R. A e O. Então, quantas opções eu tenho aqui? 2. Se eu colocar PA qualquer coisa ou PO qualquer coisa, vai ser antes do pratos, não é? Isso. Quantas opções Então aqui? tem Duas. 2. E aqui? Já foram... Quantos anagramas tinha? 6. Já foram 3 opções. Foram duas opções aqui, né? Ah, Aqui, foram duas. ou A vai Isso, aparecer 4. aqui, ou O aparecer aqui. Se aqui 4. apareceu A ou O, o resto pode ser qualquer coisa. Então, eu tenho 4, 3, 4, 2, 3. 24, 48. 48. P e R. Quem que eu posso colocar aqui para que O A. seja antes do A? O A só, não Só tem vai outro. ter que aparecer o próprio A, não é isso? Isso. Quem que eu Exato. posso colocar aqui para que seja antes do T? O O. O O. Então tem uma opção, não é? Seria a letra O. E o S também pode, né? Porque o S também vem antes. O S tá antes. Então são duas opções, O e S. Isso. Duas opções, aqui vai dar 2 e aqui vai dar 1, não é isso? Isso. 4 Dá opções. 4. P, R, A, T. Quem que eu coloco aqui para que seja antes do O? Não tem. Não tem, então tem que ser o próprio O e aqui vai ter que ser o próprio S, não é? Isso. Aí é mais uma. 240, 288, 292. Essa aqui é a posição 293. Ok. Chata de fazer, Nossa, né? que questão chata. Chata, super chata de fazer.
Professor, se você for colocar uma dessa na prova, você já coloca assim, ou um valor para cima daquele 120 ou para baixo daquele 120. Eu coloco lua. Posso colocar lua? Isso, aí eu aceito. Então, tá bom. Pessoal, faz o seguinte, dá uma olhadinha no 37. O que está escrito letrado 37? Pn igual a 24. Ou seja, P de N igual a 24. O que é P de N mesmo? N radiano. N fatorial. Igual a 24. É igual a 24 é 24. fatorial de quanto? 4? 4? Quanto é que vale N? 4. Você não precisa de fórmula. Não precisa de fórmula. Por enquanto, até aqui por enquanto tudo bem? Sim. Aham. Agora, o que vem agora, a gente chama de permutação com repetição. A permutação com repetição, ela é um pouquinho mais complexa. Por quê? Porque ela tem símbolos repetidos. Então, ó, permutação com repetição. P de N não assusta com a fórmula. N fatorial sobre alfa fatorial, beta fatorial. Quando eu falo assim, ó, palavra Ana. Quantos anagramas eu tenho da palavra Ana? 3. 3. Que eu posso escrever A-A-N ou N-A-A. Agora, e se eu escrever essa palavra ano? Quantos anagramas tem a palavra ano? Em quantas formas eu posso organizar as letras da palavra ano? 3 vezes 2 vezes 1. Em Exato. 6 formas. Por que aqui deu 6 opções e aqui só deu 3 opções? Porque uma tem 2 A. repetição. Tem 2 O A com o A com A não vai fazer diferença. Então, Exato. quando eu coloco 3 fatorial, eu posso escrever 3 fatorial aqui? Pode. Posso. Aqui eu teria 3 fatorial, só que eu vou dividir por 2 fatorial. Por que eu divido por 2 fatorial? Porque se eu mudar esse A com esse A, não faz diferença. Hein, professor? Então dava para usar esse troço de permutação com repetição naquela... É que tem uma questão lá dos anos, era 1990, 1900... Eu não lembro em que página do livro que tinha essa questão. Calma aí, deixa eu procurar. Que eu não sei se dá para resolver por isso, porque era bem isso mesmo, tipo, só que era repetição de números e não de algarismos. Tinha alguma coisinha, mas eu acho que naquela ainda valia a pena usar o princípio de contar, o princípio fundamental. Eu resolvi aquela por contagem mesmo. Agora, vamos pensar o seguinte, se eu colocasse assim, ó, bola. Quantos anagramas tem a palavra bola? De quantas formas eu posso organizar as letras da palavra bola? 24? 4, 3, 2, 1, que é 4 fatorial, que é 24, correto? Isso. Agora, se eu escrevesse a palavra bala, seria 24, seria 4 fatorial. Só que se eu mudar esse A com esse A, faz alguma diferença? Não. Não, então eu vou dividir por 2 fatorial. O que tiver embaixo é o número de letras repetidas? Exatamente. O que é o alfa e o beta? São as letras repetidas. Daí, lógico, aqui eu faço 4, 3, 2 fatorial sobre 2 fatorial, simplifica, vai dar o quê? Vai dar 12. Então, vamos pensar num último exemplo nessa página aqui. Banana. Banana tem quantas letras? 6. 6. Se fossem todas diferentes, seria 6 fatorial, correto? Aham. Só que eu vou dividir isso aqui por quê? Se eu trocar esse A com esse A com esse A, faz alguma diferença? Não. Então, eu vou dividir por 3 fatorial. Se eu trocar de posição esse N com esse N, faz alguma diferença? Não. Vou dividir Não. por 3 fatorial. Então, olha para a fórmula. N fatorial sobre alfa fatorial, beta fatorial. O que é o N? É o total de Letras. letras. Ou símbolos. Letras, palavras. O que é o alfa e o beta? As É a repetidas. repetição. As repetições. Então, faz o seguinte agora. Desenvolve isso aqui para mim. Como é que eu faria? O 6 fatorial até o 3 fatorial. Para que eu simplifique, o 2 fatorial eu faço o quê?
Abre e corta com 4. 6 vezes Exato. 5, 30. 120 sobre 2 vai dar 60. Faz sentido isso? Faz. Vai lá para o Uhum. exercício 69. Quer que leia, professor? Só isso. Pode fazer para mim letra A. Determine o número de anagramas formados a partir de morango. Morango. Quantas letras eu tenho na palavra morango? 7. Seria uma permutação de 7 letras. Tem letra repetida? O. O. 2. Seria 7 fatorial sobre 2 fatorial. O que eu faço agora? Pega o 7 Leva o 7 fatorial e até o leva até o 2. 2. Vocês ensaiaram? Não, né? Simplifico 2 com 2. 7 vezes 6, 42. Vezes 5, 210. 210 vezes 4, 840. 840 vezes 3, 2.520. Na letra B está escrito falta. Permutação de quanto aqui? 5, 2. 5, 2. Na letra E está escrito Panamá. Esquece o acento. Seria uma permutação de quanto aqui? 6, 3. Difícil isso? Não. Não, tem que treinar. Eu vou falar para vocês o seguinte, ó. A parte de arranjo no livro, quem quiser fazer, são exercícios do 41 ao 51. A parte de permutação simples são exercícios de 29 a 40. E a parte de permutação com repetição está dos exercícios 69 a 75. Só que a gente não vai deixar indicado exercícios do livro nessa semana. Por quê? A professora Ana montou uma lista de exercícios envolvendo... Eu vou até compartilhar com vocês se eu estiver com ela aqui. Eu acho ela rapidinho aqui. Eu já compartilho ela com vocês. Lembra que vocês pediram para tentar manter as listas de exercícios juntas, Camil, Caune e BNCC? A professora Ana fez a seguinte lista para vocês. Ela acho que já postou no AVA. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Acho que é isso aqui. Isso, perfeito. Então, olha o que ela fez aqui. Ela buscou um monte de exercícios que caem no Enem relativos a princípio de contagem, fatorial, enfim. Funciona até como uma revisão para a prova de vocês a semana que vem. Então, até o exercício 12 é BNCC. Aí, no CAUNE, é do 13 ao 22. Ó, tem exercícios da UEM, tem da UEL, tem da Federal, do Paraná, enfim, tem da Unicamp. E do 23 ao 32 são exercícios da SPSEX. E deixa eu ver se tem mais algum local. Acho que não. Ah, tem escola naval aqui também. Bacana. Então, nós temos o que aqui? 32 exercícios. O que a gente vai fazer? A gente vai
nessa semana nós temos aula quarta, quinta e sexta-feira. Quarta-feira de manhã, você toma café, coloca sua roupa bem quentinha, que vai estar frio, e vai assistir a aula de matemática, do Éder ou da Ana. Na quinta-feira, primeira aula, mesma coisa, aula do Éder ou da Ana. Na sexta-feira, primeira aula, mesma coisa, Éder e Ana. Nessas aulas, a gente vai fazer o quê? Vamos supor que a gente faça 5 exercícios por aula. 5, 10, 15. A gente vai fazer 15 exercícios. Sobrarão quantos para você fazer como atividade proposta para essa semana? 17 exercícios. Então, qual que é a nossa sugestão? Isso pensando que você vai fazer todos, mas na verdade você só vai fazer o quê? 22. Você vai fazer ou o Camil ou o Kaune. Então, são 12 mais 10 mais 10. Então, qual é a ideia? A ideia é que você tente fazer os exercícios e que na quarta-feira você fala assim, Éder, não consegui fazer tal exercício. Vamos resolver tal exercício. Porque a parte teórica é o que a gente apresentou para vocês aqui. Eu até tinha comentado com a Ana que eu ia trabalhar com a permutação com repetição hoje. Eu acho que fica muito cansativo. A gente faz permutação com repetição na próxima semana. Tenta usar o quê? O princípio fundamental de contagem. Quando é que você não vai usar o princípio de contagem? Quando for permutação com repetição. Na permutação com repetição, você tem que usar a fórmula, que é N fatorial sobre alfa fatorial, beta fatorial. Porque aí eu tenho que dividir pelas repetições que eu tenho. Tudo bem? Sim, professor. Eu havia comentado com vocês na semana passada que eu queria mais participação. Nós temos hoje, mas algumas pessoas falaram para mim que não viriam porque tem prova amanhã. Eu tenho Camila, Santana, Castro, Victor e Eli. 5 alunos participando. Na semana passada nós tínhamos 18. Semana que vem é véspera de prova. Eu acredito que venha mais pessoas, mas na semana que vem eu vou gravar da mesma forma o conteúdo para outra semana. Perfeito? E, logicamente, caso você queira revisar alguma coisa, a gente revisa também. Fechamos por aqui, meus queridos. Professor. Sim, professor. Obrigado pela participação. Obrigado pela disposição, por abrir um pouquinho do seu tempo para a gente poder trabalhar com matemática. Mas eu, particularmente, gosto muito de trabalhar com a live, que a gente consegue tirar as dúvidas quando ela surge, no tempo que ela surge. Tá bom? Tá bom, obrigado, professor. Eu que agradeço. Olha, professor. Um abraço. Bom final de semana. Vixe, nem sei se é tão bom assim, tem prova amanhã. Tem. Mas vocês vão se sair bem, eu tenho certeza. Tá bom? Beijo para vocês. Muito obrigado. Falou.